Seja bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Eu sou Elaine Assato, autora do livro que inspira essa jornada. E esta é a terceira temporada, Sisu na Prática. Às vezes, depois de passar muito tempo adiando um sonho, a vontade de começar vem com tanta força que a gente confunde pressa com coragem. Parece que agora precisa ser tudo. Tudo de uma vez, tudo imediatamente. Como se a única forma de provar que o sonho é importante fosse romper com a vida atual e começar uma nova fase no dia seguinte. Mas depois de adiar por muito tempo, a pressa também pode nascer do medo. Do medo de perder mais tempo, do medo de desistir outra vez, do medo de deixar a oportunidade passar. E é justamente nesse momento que a coragem precisa encontrar direção. No episódio anterior, nós falamos sobre dizer sim para aquilo que realmente importa. Aquele sonho que você não abandonou, aquele projeto que continua voltando, aquela decisão que mesmo adiada encontra um jeito de lembrar você de que ainda existe. Hoje eu quero dar um passo além, porque dizer sim é importante, mas o sim precisa encontrar condições para permanecer. Sisu na prática não é impulso, é coragem com direção. Imagine uma pessoa que sonha em deixar o emprego e abrir a própria empresa. Ela pensa nisso há anos, anota ideias, observa o mercado. Imagina como seria construir algo próprio. Talvez sinta o corpo se animar quando fala sobre esse projeto. Talvez a voz mude, o entusiasmo apareça, e por alguns minutos ela consiga enxergar com clareza a vida que gostaria de construir. O sonho é verdadeiro, mas dizer sim para ele não significa pedir demissão amanhã, sem reserva, sem pesquisa, sem clientes e sem compreender como o negócio poderá se sustentar. Isso não é necessariamente coragem. Pode ser ansiedade tentando recuperar o tempo que passou. Coragem de verdade também sabe planejar. Ela olha para o sonho e pergunta: o que precisa ser construído para que isso encontre espaço na minha vida real? Imagine que essa pessoa esteja de um lado de um rio, do outro lado está a próxima fase. Ela consegue enxergar a direção, sabe aonde deseja chegar, mas ainda não existe uma ponte pronta. Agir no impulso seria entrar na água sem conhecer a profundidade, a força da correnteza ou a distância até a outra margem. Planejar é começar a construir a travessia, uma parte de cada vez, uma reserva, uma conversa com alguém que conhece o mercado. Um primeiro teste, um conhecimento que ainda precisa ser desenvolvido, um horário protegido para trabalhar no projeto. Cada movimento coloca uma parte da ponte no lugar. Talvez ela não fique pronta imediatamente, mas a cada etapa, o sonho deixa de ser apenas uma imagem distante e começa a se transformar em caminho. Planejar não esfria o sonho. Planejar protege o sonho. Cria condições para que ele não dependa apenas do entusiasmo do começo, porque entusiasmo inicia movimentos, mas é a estrutura que permite sustentá-los. Talvez essa pessoa precise de 6 meses, não 6 meses de espera, 6 meses de construção. Durante esse período, ela pode guardar parte do salário, compreender melhor o mercado, conversar com clientes possíveis e testar uma primeira oferta. Ela continua no trabalho atual, mas já não está parada. Está usando o presente para preparar a próxima fase. E aqui existe uma ideia importante. O lugar onde você está hoje não precisa ser inimigo do lugar aonde deseja chegar. Às vezes, o trabalho atual é justamente a estrutura que permite que o sonho nasça. Ele mantém as contas organizadas enquanto o projeto ganha forma. Oferece experiência, desenvolve disciplina, mostra como pessoas, processos e resultados funcionam na prática. Talvez ensine inclusive o que você deseja levar para o futuro e o que pretende fazer de outra maneira. Honrar a fase atual não significa permanecer indefinidamente em um lugar que faz mal. Significa usar com consciência
aquilo que ainda pode ajudar na construção da sua saída. Você não precisa transformar o presente em inimigo para justificar o futuro. Pode reconhecer que uma fase terminou internamente e, ao mesmo tempo, preparar com responsabilidade a transição externa. Por isso, se hoje você está em um lugar que ainda não representa o seu destino, isso não significa necessariamente que esteja atrasado. Talvez você esteja em preparação. E preparação também é caminho. O cuidado está em não transformar o preparo em uma justificativa para nunca avançar. Existe quem entre na água sem ponte, mas também existe quem passe anos desenhando a ponte e nunca coloque a primeira parte no lugar. De um lado, o impulso. Do outro, o adiamento. No centro, a construção. Um sonho pode ser grande, sem precisar começar de maneira imprudente. Pode ser ousado e, ao mesmo tempo, responsável. Pode pedir movimento sem exigir que você destrua toda a estrutura que ainda sustenta a sua vida. Isso vale para abrir uma empresa, escrever um livro, fazer uma transição profissional ou colocar um projeto importante no mundo. Todo sonho precisa encontrar a vida real. Precisa encontrar sua rotina, seu tempo, seus recursos e as responsabilidades que já fazem parte da sua história. Não para ser diminuído, mas para ganhar sustentação. Um sonho sem plano pode aumentar a ansiedade. Um sonho com direção começa a virar projeto. E um projeto sustentado por ações consistentes começa a encontrar espaço na realidade. Talvez a pergunta não seja: eu abandono tudo ou continuo exatamente como estou? Essa pergunta coloca você entre dois extremos. Talvez exista uma pergunta mais madura. Que plano me permite começar sem destruir aquilo que ainda preciso sustentar? Ir além não é abandonar tudo. É começar a se conduzir de outra maneira. É respeitar o sonho e também o processo necessário para alcançá-lo. E enquanto você constrói essa ponte, honre a etapa atual. Se hoje você está em um trabalho, continue entregando com responsabilidade. Não use o sonho como justificativa para se desconectar do presente. Use essa etapa para desenvolver as competências que serão necessárias no futuro. Observe como você lida com prazos, como administra recursos, como se comunica, como reage quando o resultado demora. A forma como você atravessa a fase atual também prepara a pessoa que sustentará a próxima. Porque talvez você tenha capacidade para começar um novo projeto, mas também precisa desenvolver capacidade para mantê-lo quando a empolgação inicial passar. Esse é um ponto importante. Muitas pessoas sonham com o início. Imaginam a abertura da empresa, o lançamento do livro, a mudança de carreira, o primeiro grande resultado. Poucas imaginam a rotina que vem depois, as decisões, a constância, os dias em que o resultado demora, as tarefas que ninguém vê, as escolhas que precisam ser repetidas mesmo quando o entusiasmo diminui. O sonho precisa de coragem para nascer, mas precisa de estrutura para permanecer. E esta é a frase que eu quero que você guarde deste episódio. Não basta ter coragem para começar. É preciso construir condições para continuar. Isso é sisu na prática. Não se esconder no adiamento e também não se lançar no impulso. É olhar para o sonho com verdade, reconhecer o que precisa ser preparado e começar a construir, nem impulso, nem adiamento. Por isso a prática de hoje é plano de transição consciente. Escolha um sonho ou projeto que você deseja levar mais a sério e responda 3 perguntas. Primeira: o que eu quero construir de verdade? Dê nome ao destino, não diga apenas quero mudar. Procure reconhecer o que deseja construir, viver ou oferecer nessa nova fase. Segunda: o que precisa ser preparado antes do próximo passo? Identifique apenas o que é essencial. Talvez seja uma reserva financeira, um conhecimento, uma pesquisa, uma conversa, um primeiro teste. Não crie uma lista interminável de condições perfeitas. Escolha o que realmente precisa existir
para que você avance com mais segurança. Terceira, qual movimento posso iniciar nesta semana sem comprometer minhas responsabilidades atuais? Pode ser separar um horário para o projeto, conversar com alguém da área, testar uma ideia em pequena escala, guardar a primeira parte de uma reserva. O movimento não precisa impressionar, precisa existir. Vamos imaginar novamente a pessoa que deseja abrir uma empresa. O que ela quer construir? Um serviço especializado com mais autonomia e proximidade com os clientes. O que precisa preparar? Uma reserva, uma oferta inicial e maior compreensão de quem poderá contratar esse serviço. Qual movimento pode começar nesta semana? Reservar 2 horas para desenvolver a proposta e marcar uma conversa com um possível cliente. Ela não pediu demissão amanhã, mas também não deixou o sonho apenas na imaginação. Começou a construir a ponte. O plano não serve para prever cada detalhe. Sempre haverá incerteza. O mercado pode mudar. O prazo pode precisar de ajuste. A ideia inicial pode ganhar outro formato. Planejar não é tentar controlar o futuro. É chegar mais preparado para responder ao que ele apresentar. Talvez seja exatamente isso que o seu sonho esteja pedindo agora. Não uma grande ruptura. Uma construção consciente, não uma promessa feita no entusiasmo. Um compromisso que permaneça depois que a emoção do começo diminuir. Então, eu quero deixar 2 perguntas para você hoje. O que precisa ser construído antes do próximo passo do seu sonho? E qual parte dessa ponte você consegue começar ainda nesta semana? Antes de encerrar, eu quero te lembrar. O e-book do Sisu para 2026 está no link da bio. Ele foi pensado para quem quer aplicar o método com mais clareza, direção e constância na vida real. Se quiser receber diretamente, me manda uma mensagem no Instagram com e-book Sisu. E se este episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que tem um sonho importante, mas talvez ainda esteja dividido entre agir no impulso e continuar adiando. Porque o sonho precisa de coragem para nascer, mas precisa de plano, responsabilidade e constância para permanecer. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!